Olá, estudantes! Vamos responder hoje mais algumas questões de química e comentar elas. Eu sou a professora Patrícia Oliveira e nós vamos falar hoje sobre estequiometria, responder questões que abordam esse assunto. Assunto esse que é abordado no primeiro e segundo ano. Então, vamos para as questões. Primeira questão. Nas equações químicas, os símbolos e os números representam informações significativas para o balanceamento e a determinação da quantidade de reagentes e produtos. Indique a quantidade de átomos e o estado físico presente nas substâncias abaixo. Quando a gente vai estudar sobre balanceamento químico, equações químicas, estequiometria, nós já sabemos que esse 3 aqui a gente chama de coeficiente, ele indica a quantidade de moléculas que eu tenho. Esse 2 significa índice. Nesse caso, eu tenho 3H2, ou seja, eu tenho 3 moléculas de H2, e essa letra em parênteses indica o estado físico que ela se encontra. Nesse caso, o 3H2 está no estado gasoso. Então, quantos átomos eu tenho aqui? Se eu tenho 3 moléculas de H2, então são 3 vezes 2. Nesse caso, eu tenho 6 átomos de hidrogênio no estado gasoso. Letra B. 2H3PO4L. Isso indica que eu tenho 2 moléculas de H3PO4 no estado físico líquido. Então, quantos átomos no geral eu vou ter? Eu vou ter 6 átomos de hidrogênio, 2 átomos de fósforo, 8 átomos de oxigênio no estado líquido. Por quê? 2 vezes 3, 6. Então, 6 átomos de hidrogênio. 2 vezes 1, no caso o P, né? O fósforo, 2. Então, 2 átomos de fósforo. 2 vezes 4, 8. Então, 8 átomos de oxigênio no estado físico líquido, como eu já havia falado. Letra C. 4BaOH2S. Nesse caso, nós vamos ter 4 moléculas, então o 4 vai multiplicar os índices. No caso, o índice do Ba é 1, né? Como se tivesse 1 aqui. Então, 4 vezes 1, 4. 4 átomos de bário. O 4 vai multiplicar o OH, nesse caso o índice do H é 2. Então, 4 vezes 2, 8. Então, 8 moléculas de hidrogênio e 8 moléculas de oxigênio. Tudo isso encontra-se no estado sólido. Letra C, CuSO4.5H2O. Então, nesse caso, eu vou ter um átomo de cobre, que eu tenho aqui, um átomo de enxofre, quantos de oxigênio? 4 átomos de oxigênio. Hidrogênio, tenho 5 vezes 2, então 10 átomos de hidrogênio, e tenho aqui mais 5 de oxigênio, né? 5 vezes 1, 5. Então, 5 de oxigênio desse lado com mais 4 de oxigênio desse, eu vou ter um total de 9 átomos de oxigênio. Então, vai ficar 1 de cobre, 1 átomo de enxofre, 9 de oxigênio, que é 4 aqui com 5 aqui, e mais 10 átomos de hidrogênio no estado físico sólido. Na letra D, nós temos 2Al2SO4, 3 sólido. São 2 moléculas. Al eu tenho 2 átomos. S, em uma molécula eu tenho 2 átomos de alumínio. Quantas de enxofre? Eu vou ter 3 de enxofre, porque esse 3 aqui, ele multiplica o S e multiplica o O. E quantas de oxigênio? 3 vezes 4, 12, né? Só que isso eu tenho em uma molécula, mas aqui eu tenho 2, então eu vou multiplicar tudo isso por 2. Então, 2 vezes 2, 4, ou seja, 4 átomos de alumínio. 2 vezes 3 de enxofre, 6, então 6 átomos de enxofre. E 2 vezes 12, 24 átomos de oxigênio. Tudo isso no estado sólido.
A questão 2 pede para escrever a equação balanceada para as reações representadas abaixo. Antes, aqui nos reagentes eu tenho o hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio, reagindo com 2 átomos de oxigênio e tendo esse produto final. Como que fica a equação balanceada dessa representação? Então, vai ficar inicialmente duas moléculas de H2, tá aqui no início, 2 moléculas de H2 no estado gasoso, reagindo com uma molécula de O2, 2 átomos de oxigênio, produzindo 2 moléculas de água, ou seja, inicialmente 4 átomos de hidrogênio, reagindo com 2 átomos de oxigênio, formando o resultado final, o produto, 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. O que aconteceu aqui apenas foi um rearranjo dos átomos, Item B. Antes, eu tinha 2 átomos de nitrogênio reagindo com 6 átomos de hidrogênio, produzindo esse resultado final. Como é que eu escrevo essa equação balanceada na forma de uma equação química? Vamos ver. Então, inicialmente, o N2 reagindo com 3 moléculas de H2, produzindo 2 moléculas de amônia, NH3. Então, essa é a representação para essa equação, ela balanceada. Questão 3. Faça o balanceamento das equações abaixo, escolhendo o método que você achar mais fácil. Nós temos alguns métodos de balanceamento de equações químicas, como o método das tentativas, método do íon elétron. Então, a gente vai tentar aqui fazer pelos métodos mais fáceis, que no caso é o método das tentativas. Letra A, Cr mais O2, produzindo Cr2O3. Então, vamos ver como é que a gente faz para balancear essa equação química. Se a gente observar, do lado dos reagentes eu só tenho um cromo, e já do lado dos produtos eu tenho 2. Do lado dos reagentes eu tenho 2 oxigênios, e do lado dos produtos eu tenho 3. Então, como é que vai ficar? Primeiro passo, a gente vai ajustar o oxigênio. Então, ajustando o oxigênio, colocando o número 3, eu vou passar a ter desse lado 6 oxigênios e colocando em um segundo passo, ajustar o cromo, desse lado colocando um cromo, 2 moléculas de cromo, eu vou ter 2 vezes 2, 4, então desse lado eu vou ter 4 cromos e 2 vezes 3, 6. Então, desse lado eu tenho 4 cromos, 6 oxigênios. Desse lado, eu tenho 2 vezes 3, 6 oxigênios, e então eu tenho que colocar qual o coeficiente aqui para ficar balanceada a quantidade de cromos? 4. Então, 4 cromos de um lado, 4 cromos do outro. 6 oxigênios, 2 vezes 3, 6 oxigênios. Então, a equação está balanceada agora. Item B, HCl mais O2, produzindo H2O mais Cl2. Desse lado, do lado dos reagentes, eu tenho um hidrogênio, 1 cloro e 2 oxigênios. Do lado dos produtos, eu tenho 2 hidrogênios, 1 oxigênio e 2 cloros. Então, vamos ver como é que vai ficar os passos para deixar essa equação balanceada. Primeiro passo, a gente ajusta o oxigênio, Se eu observei que do lado dos reagentes eu tenho 2 oxigênios e aqui eu só tenho 1, então, eu tenho que colocar o coeficiente 2 aqui para deixar balanceado. Então, 2 vezes 1, 2. Agora, eu tenho 2 oxigênios aqui, 2 aqui. Agora, a gente vai ajustar o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho desse lado agora? 2 vezes 2, 4. Quantos eu vou ter que colocar aqui? O coeficiente 4. Agora, eu tenho 4 hidrogênios aqui, 4 hidrogênios aqui. O terceiro passo, eu vou ajustar a quantidade de cloros.
Do lado dos reagentes, eu tenho 4 átomos de cloro. 4 vezes 1, 4. Já do lado dos produtos, eu só tenho 2, então eu tenho que colocar 2 para ficar também 4. 2 vezes 2, 4. Então, a equação agora está balanceada, eu tenho 4 hidrogênios, 4 hidrogênios, 4 cloros, 4 cloros, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Equação balanceada. Item C, H3PO4 produzindo H4P2O7 mais H2O. Então, vamos ver como é que a gente faz para balancear. Primeiro passo, vamos ajustar a quantidade de fósforo. Do lado dos reagentes, eu só tenho um fósforo, já do lado dos produtos, eu tenho 2. Então, vamos colocar um 2 aqui, coeficiente 2 no início. Agora sim, vou ter 2 fósforo do lado dos reagentes e 2 do lado dos produtos. Só que ao colocar o 2, eu vou alterar a quantidade de hidrogênio e de oxigênio do lado dos reagentes, que passou de 3 para 6, né? 2 vezes 3, 6. E o oxigênio que passou de 4 para 8. 2 vezes 4, 8. Alterando aqui, ao colocar o coeficiente 2, eu vou observar quantos que vão ficar dos dois lados. O segundo passo é ajustar a quantidade de hidrogênios. Vamos ver aqui se está balanceado. Então, vou ficar agora com 2 vezes 3, 6 hidrogênios, 2 vezes 1, 2 fósforos e 2 vezes 4, 8 oxigênios. Do lado dos produtos, 4 hidrogênios com mais 2 aqui, 6, então ok, está balanceado. 2 fósforos aqui, ok, está balanceado. Oxigênio, eu tenho 7, com mais 1 aqui, 8. Então, a equação agora sim está balanceada. Vamos responder o item D. MnO2 mais HCl, produzindo MnCl2 mais H2O mais Cl2. Primeiro passo, vamos ajustar o oxigênio, né? Quantos oxigênios eu tenho do lado dos reagentes? 2. E do lado dos produtos? Apenas 1. Então, eu tenho que colocar um coeficiente 2 aqui do lado dos produtos para ficar a equação, a quantidade de oxigênio igual. Ao colocar o 2 aqui, eu percebi que eu alterei a quantidade de hidrogênios. Mas nós vamos deixar para alterar o hidrogênio mais na frente. Vamos começar agora pelo manganês, que é o segundo passo. Do lado dos reagentes, eu só tenho um manganês. E do lado dos produtos, um manganês. Então, tá ok. Vamos agora passar para o hidrogênio, né? Já fizemos a conferência do manganês, vamos passar para o hidrogênio. O hidrogênio, eu tenho do lado dos produtos a quantidade de 4 hidrogênios e do lado dos reagentes apenas 1. Então, eu devo colocar o número 4 para ficar a equação, a quantidade balanceada igual dos dois lados. Então, 4HCl. Agora sim, eu tenho 4 hidrogênios do lado dos reagentes. E o último passo vai ser ajustar o cloro, a quantidade de cloro. Quando eu coloquei o coeficiente 4 aqui para alterar a quantidade de hidrogênios, ele vai alterar a quantidade de cloros também, né? Então, 4 cloros desse lado. Se eu tenho 4 cloros desse lado, eu tenho que ter 4 também do outro lado. Que no caso, eu já tenho 2 aqui ligados ao manganês, né? MnCl2, já tenho 2 cloros. E já tenho 2 cloros aqui também, então já tenho 4. Vamos conferir. Um manganês, 2 oxigênios, 4 hidrogênios, 4 hidrogênios, 4 cloros, 2 cloros aqui, 2 cloros aqui, 4. Então, a equação está balanceada. Item E. Temos aí a equação, vamos ver como fazemos para balancear. Primeiro passo, vamos ajustar o cálcio, ajustar o nitrogênio e depois o hidrogênio. Quantos cálcios eu tenho do lado
Dos reagentes, 1. Quantos cálcios eu tenho do lado dos produtos? 1 também. Então, tá balanceado, não preciso modificar a quantidade de cálcio. Vamos passar para o nitrogênio. Quantos nitrogênios eu tenho do lado dos reagentes? 1 apenas. Quantos nitrogênios eu tenho do lado dos produtos? 2, né? Lembrando que esse índice, ele multiplica o valor que está entre parênteses. Então, no caso, eu tenho 2 nitrogênios e tenho 6 oxigênios. Se desse lado eu tenho 2 nitrogênios, eu tenho que ter 2 aqui também. Então, que número eu coloco aqui? Número 2. Agora sim, eu vou passar a ter 2 nitrogênios, só que ao fazer isso, eu vou alterar a quantidade de hidrogênio e a quantidade de oxigênio. E o terceiro passo vai ser justamente ajustar a quantidade de hidrogênios. Cálcio já está ok, tenho um desse lado, um desse lado. Oxigênio, aqui eu tenho 2, com mais quantos? 2 vezes 3, 6. Então, tenho 8 oxigênios. Quantos hidrogênios? 2, com mais 2, 2 aqui, 4. Então, do lado de cá, eu tenho que ter cálcio, tá ok? 1 e 1. Nitrogênio, eu tenho 2, tá conferido, ok? 2. Oxigênio, 2 vezes 3, 6, com mais 2, 8. Então, ok, ó, 3, 6 com 2, 8. Hidrogênio, tenho 2 com mais 2, 4. 2 vezes 2, 4. Então, a equação está balanceada. Item F. Vamos ajustar aí o item F. No item F, eu tenho primeiro que ajustar a quantidade de alumínios e depois ajustar a quantidade de carbonos. Vamos ver lá. Do lado dos reagentes, eu tenho 2 alumínios. Desse lado, eu tenho 2 alumínios, então tá correto. Quantos carbonos eu tenho? 3, né? Já que esse índice multiplica o que está em parênteses, 3. 3 carbonos aqui, aqui eu só tenho 1. Então, logo de cara, eu sei que eu tenho que colocar o número 3 aqui para que fique igual. Depois que eu coloco 3, eu vou continuar contabilizando para saber agora a quantidade de oxigênios. Eu tenho 3 vezes 3, 9 oxigênios desse lado dos reagentes. Quanto do lado dos produtos? Sabendo que eu coloquei um 3 aqui, eu vou ter 3 oxigênios, 2 vezes 3, 6. 6 com 3, 9. Então, 2 alumínios, 2 alumínios. 3 carbonos, 3 carbonos. 9 oxigênios, 3 com mais 6, 9. Balanceada. Questão 4. A combustão completa pode ser definida como a reação entre um combustível com um comburente, geralmente o gás oxigênio. Quando essa reação ocorre de forma completa, são liberados gases como gás carbônico e água. Balancei as reações de combustão abaixo. Então, letra A, eu tenho a reação do gás metano, que é o gás natural. A equação é CH4 mais O2 produzindo CO2 mais H2O. Essa equação está balanceada? Não. Por quê? Desse lado eu tenho um carbono. Confere. Quantos hidrogênios? 4 hidrogênios e aqui eu só tenho 2. 2 oxigênios e aqui eu só tenho 1. Então, vou ter que modificar bem aqui, né, para aumentar. Como que vai ficar a equação balanceada? Eu vou colocar 2 aqui, o coeficiente 2, para que eu tenha agora 4 oxigênios. E vou colocar o 2 aqui para que eu tenha 4 hidrogênios e mais 2 oxigênios. Então, vai ficar 1 carbono, 1 carbono. Hidrogênio, 4. Agora eu tenho quantos? 2 vezes 2, 4. Conferido. Oxigênio, 4. E aqui eu tenho 2, com mais 2 aqui, 4. Então, agora sim a equação do gás metano está balanceada. Letra B, gás propano presente em botijões de gás. Tenho aqui o propano, CH3H2, mais o oxigênio, produzindo CO2 e água. Essa equação está balanceada? Não, por quê?
Do lado dos reagentes eu tenho 3 carbonos, do lado dos produtos eu só tenho 1. Então, de cara, eu já sei que eu vou ter que colocar o número 3 aqui para deixar balanceado. Então, ao colocar o número 3, eu vou passar a ter 3 carbonos aqui, 3 aqui. Quantos oxigênios eu vou ter aqui? 2 vezes 3, 6, né? E desse lado eu tinha quantos? Só tinha 2. Se eu tenho 8 hidrogênios desse lado, eu vou ter que ter 8 desse lado. Então, eu optei por colocar o número 4 para que multiplicando por 2 dê 8. Então, agora sim, eu tenho 8 hidrogênios do lado dos produtos e 8 do lado dos reagentes. Ao colocar o 4 aqui, eu modifiquei a quantidade de oxigênios. Então, eu tenho 4 vezes 1, 4, com mais quantos que eu tinha aqui? 6, né? Que dá 10 oxigênios. Então, eu vou ter que colocar aqui número aqui para dar 10. Vamos refazer aqui uma alteração, que aqui eu tinha colocado 10. Não é 10, é 5. Por quê? Vamos conferir. 3 carbonos, 8 hidrogênios, 8 hidrogênios. Oxigênios, desse lado, eu vou ter 3 vezes 2, 6, com mais 4, 10. Se eu tenho 10 e bem aqui eu tenho O2, eu tenho que colocar apenas 5, porque 2 vezes 5, 10. E aí sim a equação vai estar balanceada. Continuando aqui, item C. A reação do etanol, que é um combustível utilizado para carros. Então, eu tenho aqui C2H5O4 mais O2, produzindo CO2 mais H2O. Quantos carbonos eu tenho desse lado? 2 e desse? 1. Então, já sei que aqui eu vou ter que colocar o número 2 para ficar igual. Pronto, coloquei o número 2. Quando eu coloco o número 2, eu vou alterar a quantidade de oxigênio, que antes eu só tinha 2, agora eu vou ter 4, né? 2 vezes 2, 4. Vou aproveitar e acrescentar aqui a quantidade de conferir, pronto. Carbono 2, hidrogênio 5, com mais 1, 6. Se eu tenho 6 hidrogênios desse lado, eu vou ter que ter 6 também aqui. Então, eu vou acrescentar o número 3 para multiplicar com 2 e dar 6. Então, 2 vezes 3, 6, balanceado. Vamos agora conferir a quantidade de oxigênios, já que foi adicionado um coeficiente nesse, e isso fez com que alterasse a quantidade inicial de oxigênio. Aqui do lado dos reagentes, eu tenho um oxigênio com mais 2, 3. Do lado dos produtos, eu tenho 2 vezes 2, 4, com mais 3, 7. Então, tenho 7 oxigênio do lado dos produtos, então vou ter que ter 7 do lado dos reagentes também. Então, por isso foi optado colocar o número 3 aqui, porque 2 vezes 3, 6, com mais 1 aqui, 7. Então, 2 carbonos, 5 hidrogênios, com mais um 6 hidrogênios, 7 oxigênios, 2 carbonos, 2 com mais 6, 4 com mais 6, 7. Perdão, gente, vamos continuar aqui a conferência, que eu acabei me enrolando aqui, mas vamos lá de novo. 2 átomos de carbono, 2 átomos de carbono. 5 hidrogênios com mais 1, 6. 6 também desse lado. Agora, vamos para a contagem do oxigênio. 3 vezes 2, 6. Com mais 1 aqui, 7. 2 vezes 2, 4. Com mais 3, 7. Então, agora sim, 7 oxigênios desse lado. Agora sim, a reação está balanceada, tudo ok. Vamos agora fazer o balanceamento da reação de metanol, utilizado como solvente na indústria, né, de plásticos, por exemplo. Então, a reação do metanol é CH4O
mais oxigênio vai fazer a liberação de CO2 e água. Balanceando vai ficar o seguinte. Eu tenho aqui um carbono, que eu tenho um carbono. Eu tenho 4 hidrogênios e aqui eu só tenho 2. Eu tenho 2 oxigênios com mais um, 3, e aqui eu só tenho 2 com mais um, 3. Então, vamos alterar. O que está de diferente aqui? A quantidade de hidrogênios, né? Continuando aqui, vamos conferir a quantidade de oxigênio. Eu falei que desse lado, do lado dos reagentes, eu tenho 3, com mais 2, 2 com mais 1, 3. E do lado dos produtos, eu tenho 2, e 2 vezes 1, 2, 4. 4 aqui, 3 aqui. Então, eu optei por colocar o número 3 sobre 2 para deixar a equação balanceada. Agora sim eu vou ter a mesma quantidade de oxigênio dos dois lados. Então, agora sim a equação está balanceada. Vamos agora para o item E, octano, que é o componente principal da gasolina. A reação do octano, a combustão do octano, C8H18 mais oxigênio, produzindo CO2 e água. A equação balanceada vai ficar o seguinte: eu tenho do lado dos reagentes 8 carbonos, apenas um do lado dos produtos, então eu coloquei o coeficiente 8, então agora eu tenho 8 aqui, 8 aqui. Ao colocar o 8, eu aumentei a minha quantidade de oxigênio, que agora eu tenho 2 vezes 8, 16 oxigênios, com mais um que eu tinha aqui, 17. 17 oxigênios. Do lado aqui dos reagentes, eu tenho 18 hidrogênios, então vou ter que ter 18 aqui também. Então, optei por colocar o coeficiente 9, 2 vezes 9, 18. 18 hidrogênios, 18 hidrogênios. Quantos oxigênios ficaram? Vamos conferir todos novamente, um por um. 8 carbonos, 18 hidrogênios, 18 hidrogênios. 25 sobre 2, O2, e desse lado, 16 com mais 9, 25 também. Então, a equação balanceada. Quinta questão. Sobre as fórmulas e equações químicas, julguem os itens a seguir com C para corretos e E para errados. 1. Para se obter uma equação equilibrada, a quantidade de matéria dos reagentes tem que ser igual à quantidade de matéria dos produtos. É errada, por quê? Numa equação balanceada, a quantidade de átomos dos reagentes é igual à quantidade de átomos dos produtos. Item 2. Numa reação química, nenhum dos átomos desaparece, são apenas rearranjados. Correto, né? Nós sabemos que o que acontece com as equações químicas é apenas um rearranjo dos átomos. Item 3. Com os átomos e as moléculas não podem ser visualizados, os químicos não possuem métodos que permitam determinar a quantidade dessas entidades em uma reação química corretamente balanceada. Errado, os químicos utilizam a relação com a massa utilizada, quantidade de matéria e mol para determinar a quantidade de reagente. Item 4. A fórmula química da glicose é C6H12O6. Isso significa que na glicose, para cada átomo de carbono, haverá um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Isso está correto, sim. Para cada carbono, eu vou ter um oxigênio e vou ter 2 hidrogênios. 5. Na reação Na3PO4 mais 3MOH2, produzindo Mg3PO42 mais 3NaOH está errada, porque a equação química não está balanceada. O correto seria 3Na, ou seja, eu tenho 2 vezes 3, 6 sódio aqui,
6 sódios aqui. 2 fósforos aqui e 2 aqui. 4 oxigênios com mais 2 vezes 3, 6, ou seja, 10 oxigênios aqui. E aqui eu tenho 2 vezes 4, 8, com mais 6, 14. Então, eu tenho 14 oxigênios aqui, ó. 2 vezes 4, 8, com mais 3 vezes 2, 6, 8 com 6. E aqui também 8 com 6. 3 magnésio, 3 magnésio. Então, agora sim a equação está balanceada. Oitava, considere as reações químicas abaixo. Temos aí 5 reações químicas. É correto dizer que todas estão balanceadas? Apenas a 2, a 3, a 4 estão balanceadas? Somente a 2 e a 4 estão balanceadas? Somente a 1 não está balanceada? Ou nenhum está corretamente balanceado porque os estados físicos dos reagentes e produtos são diferentes? Já de cara, a gente vai descartar a letra E, porque os estados físicos dos reagentes e dos produtos, eles não têm que ser iguais, certo? Não existe essa regra, está incorreto. Então, quais estão corretas? A 1, a equação não está balanceada, porque o balanceamento correto deveria ser 2K mais Cl2, resultando em 2KCl. O item 2, 3 e 4, nós temos a equação balanceada, e o item 5 não está balanceada. A equação balanceada correta deveria ser 2S2 mais O2 mais 2 águas, produzindo 2H2SO4. Então, vamos conferir o item 2, 3 e 4. 2 magnésios, 2 magnésios. 2 oxigênios, 2 oxigênios. 1 Pb, 1 Pb. 1 enxofre, 1 enxofre. 4 oxigênios, 4 oxigênios. 2 sódios, 2 sódios. Aqui eu tenho mais um enxofre, aqui eu tenho mais um enxofre. Então, a equação balanceada. 4 CH4 mais 2O2. Então, quantos carbonos? Um carbono, um carbono. 4 hidrogênios aqui, 4 aqui. 2 vezes 2, 4 oxigênios aqui. 2 com mais 2, 4. Então, a equação balanceada. A alternativa correta é 2, 3 e 4 estão balanceadas. Assinale dentre as alternativas abaixo aquela em que o balanceamento foi feito de forma incorreta. Vamos ver. Então, a equação que nós julgamos que foi feita de forma incorreta foi o item C. Vamos conferir aqui. Está correta, perdão, não é a única que está correta. É o item C, porque eu tenho um magnésio, um hidrogênio, nesse caso aqui eu tenho 2, aqui eu tenho cloro, tenho 2. Para a alternativa C estar correta, os índices devem ser iguais a 1 aqui, 2 aqui, para que eu tenha 2 cloros aqui, 2 hidrogênios aqui, 2 aqui, 2 cloros, 1 e 1. Então, a alternativa que está em item 2, 6 carbonos, 2 vezes 2, 13ª. Considere as equações. Nós temos aí 4 equações, vamos balancear essas equações adicionando coeficientes. Então, vamos lá, as equações balanceadas vão apresentar, primeiro item, vamos conferir aqui, 1 níquel, 4 carbonos, 4 oxigênios, 4 oxigênios. Segunda, 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios, com mais 12 aqui a gente tem 18. 6 oxigênios, com mais 12, 18. Conferido. Item 3.
2 sódios, 2 sódios. 2 oxigênios, 2 oxigênios. 2 hidrogênios com mais 2, 4 hidrogênios. 1 enxofre, conferido. O item 4, 1 carbono, 1 carbono. 2 enxofres, 2 enxofres. 6 oxigênios. Próxima questão, considere as equações. Temos aqui 4 equações químicas e vamos completar com coeficientes para que essas equações estejam balanceadas. Então, o resultado foi esse aqui das equações balanceadas. No item 1, vamos conferir 1 níquel, 4 carbonos, 4 oxigênios, 4 oxigênios, conferida. Item 2, 6 carbonos, 12 hidrogênios, 12 hidrogênios. 6 oxigênios com mais 12, 18. 12 oxigênios com mais 6, 18. Conferida. 2 sódios, 2 oxigênios, 2 oxigênios. 2 hidrogênios com mais 2 aqui, 4. 2 vezes 2, 4 hidrogênios, conferida também. Quarto item, 1 carbono, 2 enxofres, 6 oxigênios, aí eu tenho 2 aqui, com mais 4, 6. Conferida. E bons estudos!